Oi gente, tudo bem com vocês? Sabe a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo de hoje, finalmente a gente vai finalizar sobre a série As Aventuras de José e Durval. Mas antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. Semana passada, finalmente, o Play lançou o último episódio da série As Aventuras de José e Durval. E eu vim comentar sobre a temporada inteira. Eu já fiz um vídeo sobre primeiras impressões da série, então eu vou deixar aqui nos cards aqui pra vocês. E aqui eu vou finalmente falar sobre a temporada inteira. Aonde eu parei, eu vou, né, no caso, continuar falando. Então eu nem vou falar dos 3 primeiros episódios por aqui. Então assista lá primeiro. E vamos pro vídeo. Então, a partir do 4º episódio, a gente tem um pouquinho mais de contexto sobre eles, que é a dona, que é assim, que ela tem algumas questões de saúde, porque ela tem uma... que naquela época não tinha muita informação sobre depressão, ansiedade. Eu acho que isso que tendo ao longo dos anos, após a morte da Dinha, principalmente. Então, a série, né, no caso, não explica muito bem direito sobre o que ela tem na verdade, porque ela tem mudanças de humor, né, na verdade. Mas eu acredito, né, no caso, que a série não, né, no caso, explicou direito sobre isso. Realmente é uma depressão pós ter perdido a sua filha. E outro um ponto importante, vai evoluindo ao pouco, né, ao longo desses episódios, que ela vai ela tem as suas decaídas, mas ela vai indo aos pouquinhos. Após os episódios passando, o Zé e o Durval, né, cresceram, os dois já são adultos a partir desse 4º episódio. Fala a idade específica, né, no caso, o que os dois têm, eu acredito entre... Eu ia falar 20, mas não é 20. Tem 25 a 30 anos, é isso. E os dois já estão indo para o caminho artístico, né, no caso. E nesse episódio específico, eles estão trabalhando dentro de um circo. E lá eles tentam atuar dentro de uma peça. Porém, durante esse episódio acontece várias coisas. Os dois são roubados, os dois têm, né, no caso, casos, né, durante esse episódio também, com outras pessoas. E sobre uma questão muito pai e filho, né, principalmente. Porque o Mário, que é o pai deles, ele tem problemas com álcool. Então, pela primeira vez, os meninos descobrem isso. E eles, né, no caso, resolver. E é um ponto legal de ver isso, porque são poucas séries que a gente tem hoje em dia, não fala muito da relação entre pai e filho. Geralmente sempre mãe e filha, filho com mãe, mas não com filho e pai. Então é um momento muito importante para a série, principalmente ao longo dos outros episódios. Foco um pouco mais nisso, mas nesse episódio específico foi um momento mais importante sobre a relação entre eles. Então eu gostei dessa parte, inclusive. Mas tive que nesse começo desse 4º episódio não ia dar certo, que continuar trabalhando no circo. Então eles saem de lá. E de lá eles vão atrás do doutor, não vou lembrar, esqueci o nome dele, mas ele que ajudou os meninos quando eles eram crianças, quando eles fizeram aquela caravana, né, no caso. Então eles, no caso, vai atrás dele para dar um empurrãozinho sobre a carreira musical da dupla. Então ele que dá um empurrãozinho para eles, para eles saírem do vermelho, né, no caso. Então, né, no caso, ele salva eles novamente. E isso faz a ponte para os meninos conhecerem o empresário chamado Romero.
Então, a partir do quinto episódio já lançam um álbum, principalmente história. O álbum vende bastante. Então, a partir do quinto episódio, te vê um momento, a gente vê que o José e o Durval acabam, né, no caso, conhecendo suas parceiras, né, no caso, que é o Durval, né, no caso, conhece a Noeli, que continua até hoje. Inclusive, um ponto importante que eu gostei muito, ela também cresceu em um ambiente artístico também, que os pais dela também eram músicos, mas ela quis, né, no caso, seguir o mesmo caminho deles. Então ela queria sair desse mundo artista, porém ela não conseguiu conhecer o Durval e os dois acabam, né, no caso, se casando. Já o José, eu já esqueci o nome dela, mas eu sei que ele foi casado 2 vezes. Então essa é a primeira esposa dele. Vamos ver, ao longo desses episódios a gente vê que tanto os quatro, né, no caso, tem uma relação muito legal entre eles, principalmente a Noeli, entre a cunhada, né, no caso. Então as duas se ajudam, principalmente quando o Durval, quando ele desaparece, ele fica horas, né, no caso, sumido. E é ela que ajuda ela a ficar aconselhando ali, principalmente. Então a gente vê que os quatro, né, no caso, tem uma boa relação entre eles. Somente isso. Mas durante esse episódio, o quinto, né, falece. Ele veio, né, no caso, a falecer. E antes disso, né, no caso, acontecer, o Choró, que é o próprio Durval, e o pai dele, os dois brincam, né? Então, eles brigam por causa de eles ficam assistindo um programa um programa da época muito famoso. E esse novo apresentador da época famoso, né, no caso, ele faz, né, no caso, uma crítica sobre eles, sobre o Dupla. E ele, né, no caso, critica nitidamente negativo. Então, eles, né, no caso, a dupla, né, a família toda, não se gostou que o apresentador falou sobre eles. E a partir disso que o Chororó briga com o pai. Então, ele, depois da morte do Maio, ele fica com o peso da consciência do que da última vez que ele falou com o pai dele foi por causa dessa briga que eles, né, no caso, tiveram. Ele, né, no caso, caiu muito tempo sobre isso, sobre essa pressão, né, no caso. Então, é difícil não se colocar no lugar dele, que óbvio que eu entendo, é difícil. Uma conversa que ele teve com o pai foi essa briga. Então, ele praticamente se arrepende por ter feito isso, né? Então, muito bem tenso demais. Então, ao longo desses, mas depois disso acontece o sexto episódio. Por causa dessa culpa dele, ele né, no caso, desconta em outras pessoas, principalmente no próprio irmão, principalmente nos episódios, né? Que eu vou focar muito aqui. A gente vê. Eu não sabia disso, mas falando aqui pra vocês que a Sandy, ela é a mais velha. Ela, no caso, mostra ela bebezinha, principalmente ela tem 40 anos, me parece. Ela que é a mais velha, o Júnior, né, no caso, vem depois, um ano depois. Nem mostra ele ainda, mas nos últimos episódios a gente vê o nascimento dela, da Sandy. A briga entre o Choró e o José acontece, mas os dois acabam se resolvendo logo. Esse último episódio específico, eles acabam tendo uma crise de uma identidade sobre a identidade da dupla. Eles querem o estilo musical deles sertanejo caipira para ser um sertanejo pop. Naquela época, todo mundo ficou avisando para eles que não é o certo para fazer isso, e realmente não daria certo, né?
E outra, o empresário avisou, eles, né, no caso, brigaram com a gravadora por não ter dividido direito sobre os lucros, sobre esse último álbum que eles lançaram nessa vida, foi o último álbum lançado pela gravadora. Então, depois que eles, né, no caso, lançaram, saiu da gravadora e, no caso, entraram em outra. Então, esse segundo álbum lançado, né, no caso, lançaram a música Evidências. Quando tocou pela primeira vez, assistindo, né, no caso, eles, né, no caso, cantando, Evidências é um clássico sobre a carreira dos dois. Então, foi muito emocionante. Mas eu queria colocar um ponto específico aí pra vocês sobre os atores Rodrigo Simas e o Felipe Simas cantando, né? Não são eles cantando, só para deixar claro aqui pra vocês que outra pessoa dublando eles, não é a voz dele, não é a voz deles, né, no caso. Então, só para avisar aqui pra vocês que não é a voz deles, tá bom? Essa parte é uma série, né, no caso, gostosa de assistir. Para quem gosta de séries biográficas, eu, né, no caso, recomendo bastante essa série. E principalmente uma série bem leve, né? Porque não tem que ficar prestando atenção 100%. Então, para quem gosta desse tipo de série, eu, né, no caso, recomendo bastante. E me digam vocês, se vocês gostaram dessa série, comente aí. E se vocês gostaram desse vídeo, também deixa o seu gostei e também comente aqui embaixo se vocês gostaram dessa análise aqui pra vocês. Então, é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, um beijo, um forte abraço. Tchau!